começar a parte 2 do laboratório aqui e eu vou começar fazendo uma errata. Eu enganei vocês, mas foi sem querer, eu também fui enganado. Eu disse que a máquina virtual, né, tá lá dos nossos laboratórios anteriores, né, o Ubuntu 20 aqui do CID, ele já tinha as ferramentas do NDK para compilar um Android. Mas isso não é verdade. Eu fui enganado porque eu vim aqui na página do CIGLab, né? A gente está fazendo a versão mais atual, que é a versão 2.0, que é baseada no Ubuntu 20. E a versão antiga do laboratório é baseada na versão do Ubuntu 16. E aí eu entrei aqui no Lab, fui lá na parte de segurança de dispositivos móveis, e aí ele fala que vai precisar da máquina do Ubuntu 16. E eu não atentei a isso. Então, a máquina do Ubuntu 16 provavelmente já tem o NDK compilado. Segundo o roteiro, né? No roteiro ele também reforça que o NDK já está instalado na máquina, mas no roteiro ele fala que é o Ubuntu 16. Então a máquina 20.04 não tem o NDK. Eu descobri quando foi precisar para fazer no lab, então eu também fui enganado, galera. Então, eu tô com vocês, a gente vai sair dessa juntos. A gente tem duas opções. É a gente instalar o AVM com o Ubuntu 16, que já tem o NDK pronto, e seguir o roteiro lá. Ou a outra é a gente dar um jeito de instalar o NDK na VM com o Ubuntu 20. Então, eu vou fazer aqui a parte da instalação do NDK também, que é o caminho assim mais fora do comum, digamos assim. Então, para quem for fazer também, já vai ter aqui o macaco. Para baixar o SDK, você vai precisar, na sua VM, né, aqui, você baixar o SDK desse link aqui, developer.android.com/ndk/downloads. Aí você vai pegar aqui a versão mais recente, ou a versão estável mais recente, só escolher uma aqui, e baixar, né? Você pode copiar o link aqui e dar um wget dar um wget na sua VM. Eu já baixei, então vou mostrar para vocês aqui. Você vai na pasta downloads, você vai baixar um arquivo zip, aí é só extrair esse arquivo zip, vai ter uma pasta lá dentro. Aí eu também estava com aquele medo que talvez vocês estejam aí de caramba, a gente vai precisar compilar, ela é sua. Mas não precisa não, já vem os arquivos binários aqui. A gente já só vai precisar desse NTK build, mas também se a gente precisasse de alguma das outras ferramentas, já tá tudo compilado aqui. Então é só usar o binário. Aí a gente poderia, né, quando precisar usar, ou passar o caminho todo, tipo, digamos que eu esteja em outra pasta e quero usar o NTK build. Eu poderia passar, né, tipo, barra home, barra seed, barra downloads, barra android, barra NTK build, e aí o comando que eu quero. Ou a gente pode adicionar essa pasta aqui no path. Eu vou fazer isso e vou já aproveitar se alguém não souber como é que funciona. Quando você digita um comando, o Linux procura o comando dentro de uma variável path. Então primeiro ele procura na ordem aqui nesses locais, né? Então primeiro ele procura nessa pasta, depois ele procura nessa pasta, depois ele procura nessa e assim por diante. Então se a gente adicionar um caminho aqui no path, ele vai procurar. Se a gente adicionar antes, vai ser o primeiro a ser procurado. Se a gente adicionar por último, vai ser o último a ser procurado. Então, eu vou fazer isso. A gente está nessa pasta aqui. Eu vou exportar essa variável path como sendo o resultado do comando pwd, que mostra onde a gente está agora, seguido de 2 pontos e o valor antigo do path. Então, se a gente ver como o path ficou agora, está lá a pasta atual. Então, se eu entrar em qualquer outra pasta aqui, né? Por exemplo, vou colocar lá para minha pasta de usuário, e der um mdk build, o comando existe, né? Deu algum erro aí, mas o comando funcionou. Então tá pronto. Agora a gente já está com um NDK instalado aqui na máquina e a gente pode seguir a atividade do laboratório. Qual que é a atividade desse laboratório, né? No lab passado, a gente colocou um arquivo lá, a gente modificou o script init.sh para na inicialização forçar a execução de um script nosso, né? Agora a gente vai mostrar como forçar a execução de um código que a gente escreveu. A gente vai escrever um código em C e a gente vai injetar esse código na máquina. E como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu abrir o terminal aqui da VM que está rodando Android. Na VM aqui, se a gente acessar a pasta system.bin, tem um processo aqui que é esse fprocess aqui. A gente vai fazer um wrapper do fprocess 64, que é o que... Ele é um binário. O roteiro não explica o que esse binário faz de fato, mas ele é executado em toda a inicialização. Então a gente vai fazer um
um wrapper para ele. A gente vai fazer um programa em C que faz alguma ação que a gente queira e no final desse programa ele chame o AppProcess original. E aí a gente vai substituir esse AppProcess aqui por um AppProcess modificado. Então a gente vai renomear ele para AppProcess Original e vai no lugar dele colocar o nosso programa modificado como AppProcess 64 e dentro desse AppProcess 64 a gente vai chamar o AppProcess Original. Beleza, expliquei o lab e qual que vai ser o comando malicioso que a gente vai fazer, né? Seguir o mesmo padrão do anterior. A gente vai criar um arquivo aqui na pasta /system, que é uma pasta que eu não consigo criar. Então, se eu tentar escrever, né, em algum arquivo aqui teste, ele vai dar um permission denied, né? Se eu ver aqui, dá um ls e o arquivo teste não foi criado. Então, a gente vai criar um arquivo aqui. Eu vou criar um arquivo chamado todos21 e aí a gente vai fazer todo aquele processo, né, de rebutar e tal. Se o arquivo estiver aqui, é porque deu certo o nosso exploit. Então é isso. Expliquei. Agora vamos partir para a execução do laboratório. Vamos entrar na pasta aqui. Aliás, vamos deletar o zip. O que eu tenho aqui? Vamos deletar o zip, né? Vamos entrar na pasta lá. Faltou o Android. A gente tem aqui os arquivos que a gente utilizou na execução anterior. A gente não vai precisar mais deles não, né? Eu vou criar uma pasta aqui, onde a gente vai codar e compilar o código em si que a gente vai criar. Vou chamar de exploit. Nessa classe exploit aqui eu vou criar um xprocess.c. Aqui eu vou copiar o código que o autor fornece no roteiro e a gente vai dar uma modificada nesse código aqui. Então, no roteiro ele fornece esse código aqui. Ele basicamente, na main, ele tenta escrever num arquivo, ele iria escrever nesse system dummy2. Aqui vai fazer um check, né, se funciona ou não. E depois ele vai chamar o AppProcess original, que vai ser o arquivo original que a gente renomeou. Então, a modificação que eu vou fazer aqui, vamos mudar o nome do arquivo, né? Em vez de ser dummy2, vamos colocar todos21. E ele não faz nada com esse arquivo. Vamos mandar escrever nele. Provavelmente a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve no anterior e não vai ter permissão para ler isso aqui. Mas vamos escrever só para ficar mais fino. E é isso. Está pronto o programa em C. Agora a gente precisa compilar ele, né? Como é que funciona para compilar para Android? Compilar um programa em C para Android, né? O NDK, o sistema Android, NDK do sistema Android, ele tem uma espécie de make e você tem que criar uns arquivos lá, o application.mk e o android.mk, que são essas diretrizes de compilação. Então, o autor também já fornece pronto. Eu só precisei modificar algumas coisas aqui e eu vou mostrar o processo, né? Inclusive, teve um que deu problema por causa, provavelmente, da versão do NDK, que a gente instalou baixando o site é mais recente do que aqui tem no Ubuntu 16, e aí eu vou mostrar aqui como corrigir isso também. Então, primeiro, o arquivo application.mk, o autor fornece esse código aqui. E depois para o android.mk, o autor fornece esse código aqui. Beleza. Está tudo aqui. Agora a gente já dá para compilar. E o processo de compilação, também está no roteiro. Você só precisa rodar um export de uma variável que vai estar a pasta onde está o projeto que vai ser compilado. E o ponto significa a pasta onde eu estou agora, né? Então, essa é a pasta do projeto que vai ser compilado. E manda ver na compilação aqui. Aí dá o erro que eu comentei, que ele reclama que essa STL port static não é mais suportada. Então, que é ou para a gente usar C++ static ou C++ shared. Então, isso aqui foi passado no arquivo android.mk
vamos trocar. A gente tentou usar o STL Port Static, como ele já bisurou pra gente aqui, disse que pra gente mudar para uma dessas duas, vamos usar essa aqui, né? C++ Static. Opa, no outro arquivo, né? E aí, compilou o programa e ele salva o arquivo binário, né? O resultado da compilação nessa pasta aqui. Então eu vou copiar. Opa, esqueci aqui, CP. Vou copiar ele para a pasta, para um diretório acima, né? Só para ficar aqui, ó, o app process aqui. E agora no update binary a gente vai adaptar ele para fazer aquilo que eu comentei de mover o app process original, renomear o app process original e colocar esse aqui no lugar, né? Então o código anterior do update binary já não faz mais nada. A gente vai querer mover o barra Android barra system barra bin CST4 para barra Android barra system. Tá difícil. Original. E por fim copiar o app process que a gente compilou aqui para o lugar original, né? Android system bin process. É isso, conferir aqui, Android system bin CST4. É isso. Vamos lá? Se deu tudo certo, a gente vai fazer aquele processo de reiniciar no sistema de recovery, baixar o pacote. Aliás, faltou a gente fazer isso, né? Faltou a gente zipar tudo. Zipar de modo recursivo para pacote.zip, pacote. Agora sim, está lá o pacote. Já vou abrir o servidor aqui. O IP é o mesmo. E vamos resetar o Android. E entrar no modo de recuperação segurando o Shift. Segurando o Ubuntu. Para logar o usuário root sem a root. Logou. Não tem nada aqui. Baixar, né? Gabinete. Port 8000. Deixa eu baixar o pacote.zip. Baixou. Vamos extrair o pacote. Entrar na pasta. Tá lá os arquivos. E vamos rodar o update binary. Feito. Iniciando. Se tudo der certo, agora a gente vai abrir a nossa VM com Android aqui e vai ver lá o arquivo TOS21 na pasta barra system. Se você parar para pensar, o que a gente fez aqui é mais ou menos um processo que poderia assim, ser atribuído a um malware, né? A gente pegou um programa do sistema e a gente fez um wrapper nele em que a gente executa um código malicioso e depois executa o que o programa foi projetado para fazer de fato originalmente, né? Dá um tempo para ligar aí, apareceu o wallpaper.
Bem, sem tempo por mão, né? Vamos executar o terminal. Eu faço assistem. Tá lá, o arquivo todos 21. Então é isso. Com esse laboratório a gente mostrou que a gente consegue criar um programa em C e forçar a execução dele como root, né? Porque a gente não teria privilégio para escrever nessa pasta, mas o programa que a gente escreveu conseguiu escrever aqui. É isso aí, fizemos um wiper em volta do process e finalizados a parte do laboratório. A próxima parte do laboratório vai ser a criação de uma shell simples para a gente executar uma shell como root aqui. É isso aí, galera. Valeu!